Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Visão Sistêmica. O programa que leva até você as constelações familiares de Bert Hellinger. Essa maravilhosa filosofia criada por esse alemão, Bert Hellinger. Nos deixou há 2 anos, que, casado com Sophie Hellinger, levou o movimento de constelação para o mundo. E hoje, Sophie Hellinger, a sua esposa, leva esse movimento como CEO da Hellinger Schule, a escola Hellinger, por todos os continentes. Eu vou pedir para o Ademar colocar aí a foto dessa figura tão maravilhosa, Sophie, primeiro Bert, né? E depois o casal e Sophie Hellinger, aí está aí o casal Bert Hellinger, Sophie Hellinger, em de umas centenas, né, de seminários que eles fizeram, alguns aqui no Brasil, o qual eu tive, né, a oportunidade de participar com eles, né, tá aí Sophie, né, com essa força que leva esse movimento que o seu marido, né, seu ex-marido, criou, Bert Hellinger. Aí eu tive a oportunidade, né, de 2016, 2017, 2015, estar com Bert Hellinger aqui no Brasil, né, ensinando constelação, levando os grandes workshops que ele fazia de constelação. E hoje é um programa muito especial para a constelação familiar, porque a gente sabe, quem é do universo das constelações, o quanto Bert, né, conota mãe e pai. E hoje eu estou aqui também no estúdio com uma pessoa muito especial. Vou apresentar Lucine Janiak. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Genésio. Uma alegria estar aqui com você, né? Eu que agradeço. Gratidão por esse convite. E é uma honra estar aqui falando a respeito do Dia das Mães, né? Que realmente é um privilégio. E esse privilégio, né, que a gente estava falando aqui antes, né, o quanto as mulheres são privilegiadas, né? Os homens também, porque tem mãe, né? Todos nós temos mãe. Mas a Lu é mãe e tem mãe, né? Sim. Então isso acho que é uma alegria muito grande. Eu quero explorar um pouco com ela aqui, no bom sentido. Então, a relação com a tua mãe, a relação com o teu filho, né, com o Petrus. Sim. Então, primeiro, a gente não fala parabéns mais para as mamães, viu? Você que está em casa com a sua mamãe, hoje é domingo, Dia das Mães, não fala parabéns para ela, só diga gratidão, gratidão, gratidão. Porque ela e seu pai, né, produziram, né, o evento do teu nascimento. Então, se existem 2 portas nesse planeta, quem abriu a porta esquerda foi a mamãe, quem abriu a porta direita foi o papai. O programa de hoje é muito especial também, porque a gente vai falar um pouco de terapia e o quanto a mãe, né, na visão sistêmica, na visão terapêutica, pode e influencia a ação dos filhos, né? E a Lu também é minha cliente, né? O filho dela, que é o Petrus, também é meu cliente. Sim. E aí vamos ver até onde a Lu minha se mãe abre. também. Ah, é? Também. Então, como eu tenho gratidão por tudo isso, por estar nesse campo das constelações familiares, no campo terapêutico, ao qual eu agradeço a todos os meus mestres, né? O Aurélio Franceschini, o Chico Xavier, o próprio Bert Hellinger, a Sofia, a Simone Arrojo, o Renato Chambertati, Mimansa, o quanto eu aprendo com vocês, com Marcelo Cardoso, com Adelmar Franco também. Então, o quanto eu aprendi e posso levar essa terapia sistêmica para as pessoas, né? Lu, a primeira coisa que eu quero que você fale um pouquinho para o telespectador, para a telespectadora, como é que é a relação com a tua mãe? Sempre foi muito boa. Na verdade, eu sempre, na verdade, mesmo que inconsciente, mesmo antes de conhecer a técnica, a constelação, eu sempre tomei a minha mãe, né? Desde sempre. Então, e o Bert fala que a cura sempre começa através da mãe, né? Para todas as questões aí que a gente possa ter. E eu me considero uma pessoa muito feliz. Eu não tenho certeza, porque eu tenho realmente a minha mãe dentro de mim, sou grata à vida, a ela, a vida que ela me deu, e sempre foi assim, apesar de, lógico, algumas questões a gente tem diferenças de opiniões, as formas de lidar com situações, mas eu tenho muita gratidão por ela
pela vida dela e pela vida que ela me deu, né? Então, só aí eu já me considero uma pessoa muito feliz. Bom, a minha gratidão é profunda em relação a esse depoimento, né, porque esse é o depoimento que eu gostaria que, se você tem alguma questão de vida, se você tem alguma questão de oportunidade na tua parte lúdica, subjetivo, na tua parte de concepção, de criação, de criatividade, está faltando oportunidades na sua vida, é porque você está fora desse contexto que a Lua acabou de apresentar para você. Então, esse é o olhar que você deve ter para sua mãe. Na visão sistêmica, a maneira a qual você olha e trata a sua mãe é a maneira a qual a vida olha para você e te trata. Então, não preciso nem dizer que a vida é extremamente gentil com a Lu, com a Luciene. Por quê? Porque essa é a visão de mãe que ela tem. Quando ela fala, eu tenho a minha mãe dentro de mim. Você é 50% mamãe, 50% papai, é isso? É isso aí. Dá para sentir isso? Dá sim. Como é que é essa alegria de sentir isso? Nossa, o que você falou, é alegria, é leve, né? Até suspirei, porque realmente eu tenho isso dentro de mim de uma maneira bem forte e eu tenho certeza que isso me traz mesmo uma vida mais leve. Lógico que temos dificuldades, desafios, né? Sou mãe e como mãe tenho grandes desafios aí, então eu falo sempre que o meu filho me ensina muito. E é engraçado porque até você ter um filho, você acha que você vai ter um filho para ensinar valores e educar e tal, e na verdade você aprende muito mais. E o quanto isso, eu sou grata a isso também, né? Porque isso traz uma evolução que talvez na minha zona de conforto ali, com pai e mãe dentro de mim, tudo lindo, maravilhoso, talvez muitas coisas não evoluíssem da maneira que está sendo evoluído com a vivência de ser mãe, né? Então, tenho certeza que pai e mãe eu tenho sim dentro de mim e isso me faz uma pessoa feliz, forte, enfim. Que Legal. Gosta de viver. Não, o mais bacana é isso, né? Eu tenho um prazer enorme de estar aqui com você, como convidada, principalmente porque esse teu contexto de pai e mãe é o que as pessoas, eu aconselho para os meus clientes, né? Para os meus amigos, né? Para as pessoas, e o que o Bert já veio falar, eu reproduzo o que o Bert trouxe, né? Se você quer se dar bem na vida, o sucesso tem a cara da nossa mãe. Se você quer se dar bem no mundo, né? Esse conceito tem a ver com o rosto do nosso pai. Então, como é que você leva isso, né? Mas, Lu, antes da constelação, como é que era o teu posicionamento em relação a filho? Você falou, eu aprendo muito com meu filho, mas de que posição Sim. Você aprende? Isso é importante. Não, na verdade, durante muito tempo eu me enxergava diante de algumas situações, né, vivenciadas com ele, aprendendo, mas sem a força de mãe, né? Então, muitas vezes, até porque penso eu, né, por uma questão de separação do pai, né, eu e o pai somos separados, então muitas vezes ele tentou se colocar como se fosse o pai dele, né, se colocar como se fosse maior do que eu como mãe, em relação a julgamentos e formas de se colocar, e enfim. E aí quando eu me coloquei no lugar de mãe, né, ok, eu sou maior que você, então eu entendo suas questões, eu posso te ajudar até aqui, mas aí depois é você com teu pai, depois é você com o mundo, então tá tudo certo. Daí tira um peso assim enorme, né? Então eu trazia muito isso para cima de mim, né? Esse peso todo para mim. E eu entendi que não é assim, né? Então isso facilitou muita coisa, me trouxe entendimento de muitas coisas, e aí lógico que sistemicamente falando a gente desata um nozinho, e aí eu vejo que para ele também isso, eu permiti que o caminho dele percorresse de uma forma correta, né? Dele ir para o pai, ir para o mundo. Esse movimento ainda está acontecendo, mas eu tenho certeza que através das terapias e constelações que foram feitas, isso veio para mim. E aí eu permiti que isso acontecesse, porque antes eu não tinha, né, essa consciência. Que legal, eu trazia para mim todo esse peso e, não, eu tenho que levar, eu tenho que fazer, eu tenho que, né? E não, na verdade, somos 50% pai, 50% mãe, e ele também é.
E aí, quando a mãe permite isso, né, como eu permiti que isso viesse a acontecer, muita coisa aí tá melhorando e evoluindo. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, que é para você, telespectadora, telespectador que está nos vendo hoje, no Dia das Mães. Se você tem questões de relacionamento, ouça com atenção, né? Porque é um depoimento de uma mãe que trabalhou muito as questões pessoais, as questões de crenças, de paradigmas, de traumas, né? De relacionamentos. Então, eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte: os filhos só vão até os pais se levados pela mãe da mãe? Sim, eu penso que sim. Aliás, eu sinto isso. Então, se a mamãe está em casa, está ouvindo, né, é muito importante esse depoimento, que ela diga. Essa história isso é Bert também. Os filhos só vão aos pais pela mão da mãe. Então você, mamãe, que está em casa, enalteça, engrandeça o pai do seu filho, da sua filha, aconteça o que tiver acontecido. Muitas vezes a gente não deixa como mãe e como esposa o pai ser pai do filho, né? Porque as mulheres estão muito empoderadas e trabalham e são independentes e tal, isso é bacana, mas isso traz um certo poder pra gente, uma sensação de poder que não é real. Então, quando você entende que realmente o teu filho tem que estar assim conectado com o pai dele, independente de qualquer outra questão, né? Me separei do pai, mas isso é um problema meu com o pai, não é do filho. Enfim, quando você entende isso, você deixa o pai ser pai e você entrega, e aí as coisas fluem, porque na verdade a gente toma decisões, atitudes, palavras de acordo com as nossas crenças e a gente muitas vezes bloqueia essa ligação, né, do filho com o pai, e mesmo que inconscientemente, né? Que legal. Então, mais uma vez, você que está em casa tem essa oportunidade de hoje, Dia das Mães, você, mamãe, ou você, filho ou filha, entender que a mãe é tão importante quanto o pai, né? Óbvio, eu, na minha particular opinião, acho que a sociedade devia ser matriarcal e não, né, uma sociedade patriarcal. Por quê? Tudo flui melhor. Mas, infelizmente, nós tivemos essa mudança no meio, né, no nosso meio, na nossa civilização, e por muitas vezes, né, hoje, a gente ainda entende que os grandes conflitos estão aí, né, por esse paternalismo não, por esse patriarcal tão grosseiro, tão bruto, que vem por gerações, né, e isso cria um conflito muito grande. E o quanto hoje, no Dia das Mães, o que você pode dar de presente para o seu filho, vamos ver se a Lu endossa, é um pai. Muitas crianças não conheceram, não viram falar, foram criados por avós. E como é que é isso? Será que seria legal quem não tem um pai ganhar um pai hoje? Nossa, perfeito. Ele ganha o pai e ganha o mundo, né? Exatamente, olha que legal. E aí ganha força e aí tudo se encaixa, né? Isso. Isso aí. Porque a mãe traz para o mundo e o pai leva para o mundo, né? Um ser humano sem pai, ele vai ter muitas dificuldades, muitas questões com o mundo, né? A mãe, a vida é da mãe, né? Mas o mundo é do pai. Então, hoje, o quanto você está aí, né? Eu vou dizer, você está na Com Brasil, que é a nossa emissora. Aliás, se você tiver um programa que você acha que caiba aqui na nossa grade, conversa com o nosso comercial. Nós somos, né, a maior TV comunitária, o maior conjunto de TV comunitária do Brasil. Hoje nós estamos em todos os estados brasileiros, onde houver uma anteninha, através da NET 3 ou então da Vivo GVT 239, através da Oi 28, do Sky 28, vai chegar a nossa imagem, vai chegar a nossa mensagem, nós vamos chegar até você. Então, hoje fica esse presente, você que é mamãe, se você tiver essa oportunidade, você que é vovó e foi a tutora, né, que criou os seus filhinhos, seus netinhos, dê a eles um presente, diga a eles que ele tem mãe e tem pai. Eu honro muito uma professora
ao qual eu tive o prazer de fazer módulos de constelação com ela, que é a Mimansa Érica Fanny, aliás, minha amiga, né? Um beijão para você, Mimansa. Ela trouxe as constelações familiares para o Brasil, juntamente com o Renato Chambertati, e ela disse que sim, mamãe, sim, papai, vocês são os melhores e os maiores. Então, se você conseguir falar isso, a sua vida pode mudar com essa frase? Como é que foi para você isso? Não só a vida da mãe, mas do filho principalmente, né? Eu acho que o sonho de toda mãe é ver o filho pleno, realizado, feliz e conquistando, produzindo, enfim. E aí, quando esse movimento é feito pela mãe, e aí tudo se resolve, né? Então é um grande presente, com certeza. Vamos... Que bom que a gente tem essa consciência Exatamente, agora. que legal, que legal. Então, eu vou explorar mais Gratidão. um pouquinho aí, né? Você que se aproveitar, né? Que é uma visita linda, né? De uma mãe que tomou essa consciência, né? Que acabou se adequando às leis do Bert Hellinger, que é a inclusão, o respeito, né? O quanto você foi para o teu lugar de mãe, para o teu lugar de filho, né? Porque nós temos a nossa hierarquia. Meus filhos são menores que eu sou menor do que meu pai é menor do que meus avós. Já é uma hierarquia, né, linear. Sim. A inclusão de todas as questões e o equilíbrio de troca. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa, né? Qual é o poder do discurso materno sobre o filho? Quando a gente fala do filho... O quanto a mãe influencia o filho através do seu discurso na gestação, na criação. Nossa, é enorme, né? Eu acho que vamos falar em porcentagem? 95%. Então, assim, que bom seria se todas as mulheres tivessem esse conhecimento, né? Desde o momento, eu decidi ter um filho, então... E passar isso para o filho desde sempre, né? Evitaria tanta coisa, mas tudo ao seu tempo, e eu tenho certeza que ser mãe é ter poder, né? Perante uma criatura ali que você gerou, que você cria, que você cuida, independente, às vezes a mãe não tem muito tempo, enfim, mas o poder que a gente tem, eu lembro quando eu estava grávida, o médico que acompanhou, né, até fez o parto do Pets, ele falou, olha, a ligação de uma mãe com um filho não se explica pela ciência, né? É visceral, é cósmica, não tem nada que vá poder trazer em palavras essa força. E aí eu senti isso e sinto, lógico, todos os dias da minha vida, quando eu entendi algumas dinâmicas, que por mais amor que a gente tenha, por mais... Lógico que a gente sempre faz as coisas pensando em acertar e tudo mais, mas a gente tem que respeitar o pertencimento, a hierarquia, né, as leis de troca e, sim, a vida do jeito que ela é, né? Então, quando você traz isso como verdade e libera, porque não é fácil não, viu, gente? Falar que, assim, eu tô falando pro Genésio porque eu já fui tratada, já chorei muito, já fui, né? Que bom. E orientada, enfim, aí quando você realmente toma isso como verdade e permite, né? E aí tudo acontece. Bom, vamos mandar um beijão pro Petros, né, teu filho. Sim, meu amado filho. Eu vou mandar um beijão para minha mãe, a Dona Maria, né, já tá no céu, né, a todas as mães, né, as mães dos meus filhos, né, a Marisa, a Carmen, a Marita, e a todas as mães, né, então fica aí. Mas, Lu, eu queria dizer mais, né, porque não existe certo e errado, porque uma mãe influencia, às vezes, um filho de maneira patológica e não errada, né? Ou de maneira saudável, de acordo com o seu discurso, principalmente quando ela leva os conflitos familiares, os conflitos com o pai desse ser humano, para ele, né? Sobrecarrega ele. Como é que é essa relação tua, por exemplo, o quanto você tem da tua mãe e o quanto, você já falou, né, que você passou 95 por Petros, e é verdade. Se você, né, que está nos assistindo, perceber o quanto a gente vai lá, copia, né, cola e copia. Sim. Cola e copia na nossa vida. Você que está em casa, começa a pensar, como é que você arruma os talheres, né, da sua cozinha, como é que você faz a cama, como é que você carrega a sacola do supermercado ou da feira, ou como você se diverte no final de semana, você vai perceber que é muito conectado à mãe, né? Muita forma que você aprendeu lá no teu
porque as mães são as formatadoras do nosso HD, do nosso sistema de operação. A gente se formata na barriga da mãe. Você sente isso em relação à tua mãe e em relação ao Petrus? Eu penso que sim, sim. É lógico que não é só a mãe, né? Tem muita coisa aí, fatores que Sim. influenciam até, mas eu acho que grande parte vai da mãe, sim. Tá. Eu vou deixar uma dica, né, de leitura para quem se interessar nesse termo mãe e filhos, é da Laura Gutman. Laura Gutman é uma psicóloga, né, argentina, maravilhosa, onde ela tem algumas obras, né, entre elas O Poder do Discurso Materno, A Maternidade ao Encontro da Própria Sombra e outras literaturas, que ela trabalha muito na questão investigativa, né? Muitas das questões patológicas que você vive, seja no relacionamento, na prosperidade, na saúde, podem estar conectados a esse discurso materno, né? Então, essa é a importância de você fazer uma autoinvestigação de como foi a tua gestação, né? Lu, e nessa tua... A gente trabalhou um pouco essa tua história, né, de investigação da tua gestação em relação ao Petrus, né, que é um garoto maravilhoso, né? Você aconselharia as mães a fazerem esse tipo de trabalho, até não de maneira terapêutica, não à frente de um terapêutico? Qual é a dica que você daria? Porque tem gente que não vai ter condição, não se sente à vontade de abrir o seu campo energético, abrir a sua história para um terapeuta, para uma terapeuta, mas que conselho você daria a essa mãe no Dia das Mães para que ela possa curar ela e o seu clã? Nós estamos falando de você que tem um filho, Petrus, mas tem mamães nos assistindo que tem 5, 6, 8 filhos, né? E o quanto ela vai influenciar. Como é que seria que dica que você daria para as mamães hoje no Dia das Mães? Eu acho que o mais importante é você se colocar realmente como mãe, né? Mesmo no momento ali da gestação, você sentir, você se conectar e você permitir que seja o seu momento, né? É o momento da criação, um momento maravilhoso. Então, por mais influências externas que aconteçam, às vezes você tem uma vida agitada, atribulada, muitos afazeres e preocupações, não, mas traz isso tudo para o teu filho. Essa energia que você pode movimentar, traz para esse momento teu de ligação com ele, porque muitas coisas que acontecem durante esse período podem se influenciar essa criança e depois esse adolescente, esse adulto, e são questões que a gente pode se modificar, né, se a gente tiver essa consciência. Então, se não for possível, se possível for fazer o trabalho sistêmico com o terapeuta, vai ser fantástico, mas se não, é buscar, assim, você se conectar e sentir e se permitir, né, ser mãe. Esse momento é mágico e é uma dádiva, então a gente tem que aproveitar ao máximo e tentar trazer as melhores emoções para o seu bebê, as melhores percepções. Se algo te faz mal, se afasta, dá um tempo para você, medita, faz um banho com ervas, o que você tiver em casa, para você se sentir bem, porque com certeza o seu filho vai sentir isso, e isso vai estar no DNA dele ali, na formaçãozinha dele, isso vai trazer melhores perspectivas para ele. Que legal, Lu. Bom, gratidão até agora. Eu vou agradecer a mesa, né, do Ademar, tá aí, da Heloísa, né, do Neto, do Evandro. E eu vou pedir para o Ademar colocar um banner do Paulo Neumann, um convite para vocês, né, em Curitiba, né, no dia 15, ou seja, semana que vem, nós vamos ter lá um workshop para consteladores, né, só para consteladores, para que você conheça a capacidade que os cavalos têm sobre a atuação do campo mórfico. Se tiver o vídeo também, vou pedir para o Ademar soltar o vídeo. Então, 14, 15, 16 de maio, está aí ó, no teu vídeo as informações. Ecos Curitiba, pode ligar direto para o Paulo Neumann ou para a própria Blenda. Aí está o... Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. And the dream we conceived, and we will be the joy
ficou aí o vídeo para vocês, né? 3 dias com Paulo Newman, conhecendo as técnicas de constelação, entendendo como os cavalos atuam no campo. Eu, como facilitador, aprendi muito com os cavalos. Sempre afirmo aqui que os cavalos são melhores consteladores do que nós humanos, porque tem todas as leis do Bert Hellinger inseridas de maneira biológica, e a constelação é muito biológica, e nós não, temos vários viés. Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem, vou pedir para o Ademar daqui a pouquinho informar, mas quero falar uma coisa. Qual é a importância da oração da mãe na vida do filho? Deixa esse presente aí para eles, vai, fala aí. O poder da oração das mães, né? Eu acho que, como eu já falei, assim, um pouquinho lá atrás, o poder, né? O poder que as mães têm. E eu acho que toda oração que é feita por um filho é a oração mais pura que pode existir, a intenção mais pura, a melhor intenção, o amor na forma incondicional. Então, com certeza a oração é uma grande força e uma grande aliada que a gente tem para cuidar dos nossos filhos, né? Então, mães, por favor, orem pelos seus filhos, né? Independente de religião, de Sim. crença, não, que você possa pelo menos falar uma frase, né, que meu filho esteja protegido, que meu filho ame e seja amado, que ele seja feliz, mantras, né, o que você achar que é correto, mas que você ligue essa energia e mande para o universo, que com certeza é poderosa. Bom, então a gente fica aqui com mais um programa Visão Sistêmica, agradecendo a você, Lu, por estar aqui, né, dando esse depoimento tão maravilhoso, nessa mãe maravilhosa que você é, gratidão por esse trabalho, dizendo que começa a história de vida, a primeira profissional, quando surge a primeira mãe nesse planeta. Esse é o verdadeiro trabalho, né? Nós estamos aqui para sustentar a vida, e a constelação é isso, a constelação harmoniza os sistemas que sustentam a vida. Todo e qualquer facilitador, toda e qualquer técnica terapêutica está a serviço disso. Não estamos aqui para construir, para produzir automóveis, prédios, viadutos, para governar, não. Estamos aqui para perpetuar a vida nesse sistema chamado Terra, que aliás é Gaia, né? Então, quanto você se permite, né, hoje receber essa energia da Mãe Maior, Gaia, a mãe de todos nós, para mim, duplamente Maria, minha mãe Maria de Jesus Lopes Ribeiro e Maria, mãe de Jesus. Então, gratidão, Lu, gratidão. Eu que agradeço. E gratidão a vocês e até o próximo programa Visão Sistêmica, se Deus quiser.